boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor e hoje nós vamos ouvir 2 Crônicas 21, 22, 23 e 24. Vamos lá. Quando Josafá morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jeorão foi seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, os outros filhos de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Micael e Cefatias. Todos foram filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai tinha dado a cada um deles presentes caros de prata, ouro e objetos de valor, e também algumas das cidades fortificadas de Judá. Contudo, nomeou Jeorão para ser seu sucessor, pois era seu filho mais velho. Quando Jeorão havia se estabelecido firmemente no reino de seu pai, matou todos os seus irmãos e outros líderes de Judá. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 8 anos. Seguiu o exemplo dos reis de Israel e foi tão perverso quanto a família de Acabe, pois se casou com uma das filhas de Acabe. Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas o Senhor não quis destruir a dinastia de Davi, pois havia feito uma aliança com Davi e prometido que seus descendentes continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. Durante o reinado de Jeorão, os edomitas se rebelaram contra Judá e proclamaram seu próprio rei. Então, Jeorão saiu com todo o seu exército e todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram o rei e os seus comandantes e os seus carros, mas ele saiu à noite e os atacou. Ainda assim, até hoje Edom é independente de Judá. A cidade de Lípna também se rebelou nesta ocasião. Tudo isso aconteceu porque Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Havia construído santuários idólatras na região montanhosa de Judá e levado o povo de Judá e de Jerusalém a prostituir-se e desviar-se. Então, o profeta Elias escreveu esta carta para Jeorão. Assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados. Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Você não seguiu o bom exemplo de seu pai Josafá, nem de seu avô Asa, rei de Judá. Em vez disso, tem sido tão perverso quanto os reis de Israel e tem levado o povo de Jerusalém e Judá a prostituir-se, como fez o rei Acabe em Israel. Chegou a matar seus próprios irmãos, homens melhores do que você. Por isso, agora o Senhor está prestes a castigar você e o seu povo, seu filho, suas esposas e tudo o que lhe pertence, com uma terrível praga. Você sofrerá uma séria doença intestinal que se agravará a cada dia até que seu intestino saia do corpo. Então, o Senhor instigou os filisteus e os árabes que moraram perto dos etíopes a atacarem Jeorão. Eles marcharam contra Judá, romperam suas defesas e levaram tudo que era de valor do palácio real, e também os filhos e as esposas do rei. Somente Acasias, seu filho mais novo, foi poupado. Depois de tudo isso, o Senhor feriu Jeorão com uma doença intestinal incurável. Ela se tornou cada vez mais grave, e ao fim de 2 anos seus intestinos saíram do corpo e ele morreu em agonia. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 8 anos. Ninguém lamentou a sua morte. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Capítulo 22. Então o povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, o novo rei, pois os bandos de saqueadores que vieram com os árabes tinham matado todos os filhos mais velhos de Jeorão. Assim, Acasias, filho de Jeorão, reinou em seu lugar. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 1 ano. Sua mãe era Atalaia, neta do rei Onre. Acasias também seguiu o exemplo da família do rei Acabe, pois sua mãe o incentivou a praticar o mal. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe. Depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros e o levaram à ruína.
Seguindo o conselho deles, Acasias se reuniu a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, na guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Quando os sírios feriram Jorão na batalha, ele voltou a Jezreel para recuperar os ferimentos sofridos em Ramote. Visto que Jorão estava ferido, Acasias, rei de Judá, foi visitá-lo em Jezreel. Deus havia decidido que essa visita seria a ruína de Acasias. Enquanto Acasias estava em Jezreel, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, neto de Ninsi, a quem o Senhor havia escolhido para destruir a dinastia de Acabe. Quando Jeú já executava o juízo contra a família de Acabe, encontrou alguns oficiais de Judá e parentes de Acasias que o serviam e os matou. Então os homens de Jeú partiram em busca de Acasias e o encontraram escondido na cidade de Samaria. Eles o trouxeram até Jeú e o mataram. Acasias recebeu um sepultamento digno, pois o povo disse que ele era neto de Josafá, homem que buscou o Senhor de todo o coração. Contudo, nenhum dos membros da família de Acasias que sobreviveram conseguiu reinar em seu lugar. Quando Atalaia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que o filho estava morto, mandou examinar o restante da família real de Judá. Mas Joseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e colocou num quarto com sua ama. Assim, Joseba, esposa do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu o menino para que Atalaia não o matasse. Joás ficou escondido com eles no templo durante 6 anos, enquanto Atalaia governava o país. Capítulo 23. No 7º ano do reinado de Atalaia, o sacerdote Joiada decidiu agir. Criou coragem e fez um acordo com os comandantes dos batalhões, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes homens viajaram por todo o reino de Judá e convocaram os levitas e os chefes das famílias de todas as cidades para irem a Jerusalém. Todos se reuniram no templo de Deus, onde firmaram um pacto solene com o rei Joás. Joiada disse: Aqui está o filho do rei. Chegou a hora dele governar. O Senhor prometeu que um descendente de Davi seria nosso rei. Vocês devem fazer o seguinte: quando os sacerdotes e os levitas entrarem no serviço do sábado, uma terça parte de vocês ficará de guarda nas portas, outra terça parte irá ao palácio real. E a última terça parte ficará de guarda na porta do alicerce. Os demais permanecerão nos pátios do templo do Senhor. Lembre-se, apenas os sacerdotes e os levitas de serviço podem entrar no templo do Senhor, pois foram consagrados. O restante do povo deve obedecer às instruções do Senhor e ficar do lado de fora. Vocês, levitas, posicionem-se em volta do rei, de armas na mão. Matem qualquer pessoa que tentar entrar no templo. Permaneçam com o rei onde ele for. Então os levitas e o povo de Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada ordenou. Os comandantes se encarregaram dos homens que iam entrar em serviço naquele sábado e dos que iam sair. O sacerdote Joiada não deixou ninguém ir para casa no fim do turno. Depois, Joiada forneceu aos comandantes as lanças, os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo de Deus. Posicionou todos os homens em volta do rei, de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte, ao lado do altar. Então Joiada e seus filhos trouxeram Joás, o filho do rei, para fora. Puseram a coroa em sua cabeça e lhe entregaram uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e o proclamaram rei, e todos gritaram: Viva o rei! Quando Atalaia ouviu o barulho do povo correndo e os gritos de louvor ao rei, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé no lugar de honra, junto à coluna da entrada do templo. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta, e gente de toda a terra se alegrava e tocava trombeta. Cantores com instrumentos musicais dirigiam o povo com uma grande celebração.
Quando Atalaia viu tudo isso, rasgou as roupas e gritou: traição, traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas: levem-na os soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir. Pois o sacerdote tinha dito: ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e a mataram ali. Joiada fez uma aliança entre ele, o povo e o rei, estabelecendo que eles seriam o povo do Senhor. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. Joiada encarregou os sacerdotes e os levitas de cuidarem do templo do Senhor, segundo as instruções de Davi. Ordenou que se apresentassem holocaustos ao Senhor, como ordenava a lei de Moisés, com cânticos e alegria, conforme Davi tinha instruído. Também pôs guardas às portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que por algum motivo estivesse cerimonialmente impuro. Então, os comandantes dos batalhões, os nobres, os governantes e todo o povo da terra escoltaram o rei para fora do templo do Senhor, passaram pela porta superior e entraram no palácio, onde o rei se sentou no trono real. Todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalaia tinha sido morta. Capítulo 24. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Joiada escolheu 2 esposas para Joás e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás resolveu fazer reparos no templo do Senhor. Reuniu os sacerdotes e levitas e lhes deu as seguintes instruções: vão a todas as cidades de Judá e recolham o imposto anual para fazer o reparo no templo do Senhor. Façam isso logo. Os levitas, porém, não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas saíssem e recolhessem os impostos que as cidades de Judá e a cidade de Jerusalém devem pagar para o templo? Moisés, servo do Senhor, estabeleceu que a comunidade de Israel pagasse esse imposto para a manutenção do tabernáculo da aliança. Ao longo dos anos, os seguidores da perversa Atalaia haviam arrombado o templo de Deus e usado os objetos sagrados do templo do Senhor para adorar imagens de Baal. Por isso, o rei ordenou que fizessem uma caixa grande e a colocasse do lado de fora da porta do templo. Então foi proclamado em Judá e em Jerusalém que o povo devia trazer ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia requerido dos israelitas no deserto. Isso agradou todos os líderes e o povo, e eles trouxeram de bom grado suas contribuições e as colocaram na caixa até enchê-la. Sempre que a caixa ficava cheia, os levitas a levavam aos oficiais do rei, o secretário da corte e um oficial do sumo sacerdote, a esvaziavam e levavam de volta para o templo. Assim, faziam diariamente e reuniram muitos recursos. O rei e Joiada entregavam o valor aos supervisores da construção, que contratavam pedreiros, carpinteiros e artífices que trabalhavam com ferro e bronze para reformar o templo do Senhor. Os homens encarregados da reforma trabalhavam com dedicação e a obra foi progredindo. Restauraram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando todos os reparos foram concluídos, trouxeram ao rei e a Joiada os recursos que sobraram. O valor foi usado para fazer diversos objetos para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de vasilhas e outros objetos de ouro e prata. Enquanto o sacerdote Joiada viveu, os holocaustos eram oferecidos continuamente no templo do Senhor. Joiada viveu muitos anos e morreu em idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado entre os reis na cidade de Davi, pois havia feito bem em Israel para o seu templo.
Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá vieram ao rei Joás e curvaram-se ante dele, e ele ouviu seus conselhos. Abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e adoraram postes de Acera e ídolos. Por causa desse pecado, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Ainda assim, o Senhor enviou profetas para trazê-los de volta para ele. Os profetas os advertiram, mas o povo não quis ouvir. Então, o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele se pôs em pé diante do povo e disse: Isto é que diz Deus, porque vocês desobedeceram os mandamentos do Senhor e com isso deixaram de prosperar. Visto que abandonaram o Senhor, agora ele os abandonou. Então, os líderes conspiraram contra Zacarias, e o rei ordenou que fosse morto por apedrejamento no pátio do Senhor. O rei Joás não levou em conta a lealdade de Joiada, pai de Zacarias. Lhe havia demonstrado e matou seu filho. As últimas palavras de Zacarias antes de morrer foram: que o Senhor não veja o que estão fazendo e vingue a minha morte. Que o Senhor veja o que estão fazendo e vingue a minha morte. Na virada do ano, o exército sírio marchou contra Joás. Invadiram Judá e Jerusalém e mataram todos os líderes do povo. Enviaram para o seu rei em Damasco tudo o que havia saqueado. Embora os sírios tivessem atacado com apenas um exército pequeno, o Senhor entregou em suas mãos o exército ainda muito maior de Judá. O povo de Judá havia abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados, e por isso o juízo foi executado contra Joás. Os sírios se retiraram e deixaram Joás gravemente ferido. Seus próprios oficiais conspiraram contra ele porque havia assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Os assassinos foram Josacar, filho de uma amonita chamada Simeate, e Jeozababe, filho de um moabita chamado Somer. O relato dos filhos de Joás e muitas profecias a respeito dele, registro de forma do templo de Deus, estão registrados no comentário dos livros dos reis. Seu filho Amazias foi seu sucessor. E assim, terminamos mais um momento na presença do Senhor. Você ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, logo aqui embaixo. Deixe o seu like e compartilhe, para que juntos possamos divulgar a palavra viva do Senhor, alimentando muitos irmãos. Um grande abraço e até amanhã!